Mateus 25, do 14 ao 30, nós temos aqui uma parábola bem conhecida, a parábola dos talentos. Mateus 24, do 14 ao 30, diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e ao outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 saiu, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, ele disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso eu escondi na terra o seu talento. Aqui tem o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu? Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas a que o não tem, até o que tem será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, esta é uma grande oportunidade para nós refletirmos um pouco mais sobre o nosso nível de frutificação como cristão. Nós vemos, nesse período de pandemia, muitas pessoas preocupadas no sentido de que estão compreendendo que é a reta final, estamos nos últimos dias, estamos aí às portas da volta de Cristo, e muitas pessoas estão se preocupando com coisas secundárias. Como, pastor Lediel? Muitas pessoas preocupadas com marca da besta, muitas pessoas querendo descobrir o dia, o mês pelo menos de quando o Senhor vai voltar. E é tanta especulação, é tanto achismo, é tanta baboseira que não acrescenta nada. Mas nós, como cristãos, deveríamos estar muito mais preocupados com o nosso nível de frutificação. Por quê? Porque quando nós olhamos para essa parábola, que está num contexto também de fim dos tempos, de prestação de conta com o Senhor de todas as coisas, está falando de que nós precisamos apresentar ao nosso Senhor alguma coisa que nós adquirimos para Ele, ou seja, algum investimento que nós fizemos no reino de Deus. Então, quando nós olhamos para essa parábola, algumas verdades precisam saltar aos nossos olhos. Você leu que o dono, então, daquela casa, o senhor, ele sai e vai para uma viagem longa e demorada, mas ele deixa talentos. E esse talento aqui, por mais que na época de 2000 anos atrás era uma moeda do Império Greco-Romano, ali na Palestina se falava mais de uma medida de pesos, que não era pouca. Podia ser, claro, peso de ouro ou peso de prata, geralmente era de prata e era em torno de 35 quilos de prata quando se falava um talento. Ou seja, era uma quantia considerável e dava de fazer muito com aquilo. Esse senhor parte, para um deixa 5 talentos, para outro deixa 2 talentos e para outro deixa 1 talento, e eles ali vão trabalhar com aquilo que lhe foi confiado. É interessante que, ao observarmos essa parábola, nós precisamos responder algumas perguntas. Uma delas é o que de fato o Senhor espera encontrar em nós quando Ele voltar.
O que o Senhor espera enxergar ou receber no dia do acerto? Será que no dia do acerto o Senhor está preocupado com o tipo de roupa que eu estou vestindo, se é uma roupa de marca? Se o meu linguajar é um linguajar polido como o de um doutor? Será que o Senhor ele está preocupado, vamos aplicar para a nossa realidade, quantos cultos eu frequentei? Ou quantos sermões eu preguei? O Senhor, Ele tem um critério para nos medir se somos servos fiéis e bons ou se somos servos maus e inúteis. O primeiro ponto que fica claro aqui, que nós precisamos trazer para a nossa realidade é que esse Senhor, Ele deu talentos a todos. E é claro que essa expressão talentos, por mais que eu falei que era uma medida de peso da antiguidade, ao longo dos tempos fala também dos nossos dons, das nossas aptidões e das nossas habilidades. E assim como o Senhor deu para cada um daqueles servos talentos, para nós também o Senhor nos confiou talentos. Não existe uma pessoa sequer no planeta Terra que não recebeu uma aptidão do Senhor, seja simples ou não, nós todos recebemos algo de Deus. E o texto deixa bem claro, cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. Um olhar displicente pode dizer, então esse Senhor é injusto, porque esse Senhor para um dá 5 e para outro dá 1, como assim? O texto é claro, deu de acordo com a capacidade de cada um, e nós precisamos entender que esse Deus ele é justo, porque Ele vê a nossa singularidade, Ele sabe da capacidade de cada um, mas também nós precisamos entender que no dia do acerto, a cobrança será de acordo com o que cada um recebeu, ou seja, o que recebeu um talento, ele não é obrigado a ter o mesmo resultado daquele que ganhou 5, mas resultado é necessário no dia do acerto. Quando nós falamos disso, nós precisamos cada um olhar para a nossa realidade e se perguntar, quais foram os talentos que Deus me deu e o que eu estou fazendo com isso? Infelizmente, muitas vezes nós como igreja caímos no erro de querer padronizar e achar que todos devem ter os mesmos talentos e as mesmas capacidades. Há um tempo atrás, graças a Deus, já está caindo por terra. Se pensava que quando se fala em reino de Deus, existe 2 talentos que são úteis, que é o cantar e o que é pregar. Mas isso está longe de ser verdade, porque um cozinhar pode ser muito útil no reino de Deus. Um abraçar pode ser muito útil no reino de Deus. Qualquer habilidade que você tenha, ela deve ser aplicada ao reino de Deus. Nós precisamos entender isso e colocar por terra esse achismo que tenta nos padronizar nas nossas singularidades, nas nossas nas coisas que está apenas em nós. Essa é a verdade. Então, olhe para você e reconheça que Deus te abençoou e te capacitou com talentos. Consequentemente, esse é um Deus que nos dá oportunidade para exercer os nossos dons. É um Deus que, ao nos dar os talentos, Ele é um Deus que está ali dando oportunidade de nós frutificarmos no reino, de nós o agradarmos, de nós servirmos outras pessoas, e a gente jamais deve esquecer dessa realidade. Deus é justo, Ele abençoou a todos com algum tipo de talento. E quando eu falo isso, você precisa fugir de uma cilada satânica infernal, que é o quê? O mal da comparação. Você olhar para o lado e dizer, mas aquele tem 5, eu só tenho 1, então eu não vou fazer nada com o meu porque eu queria ter 5. Não caia nesse erro. Você precisa entender que enquanto você está focado no outro, você também está desperdiçando energia com o outro, quando você deveria ser grato por ter nem que seja um talento, multiplicá-lo, porque a quem é dado e multiplicou, mais lhe será dado. Então nós precisamos entender esta grande verdade. Segunda grande verdade é que todo talento que Deus nos deu para um propósito. E isso que Deus confiou a você tem um objetivo, é para algo de valor eterno. E não para algo apenas terreno.
A Bíblia vai nos dizer, através dessa história contada por Jesus, que aquele servo que recebe um talento, ele pega e ele enterra aquele talento. E arruma muitas desculpas para isso. Ele sabia que o Senhor é um Senhor rigoroso, é um Senhor que iria cobrar, era um Senhor que esperava algum resultado, mas mesmo assim, ele pega e enterra com medo de usar, com medo de, quem sabe, usar de maneira errada e perder, e ele é punido por isso, porque não deve ser dessa maneira. Nós precisamos entender que os dons e talentos que Deus nos deu precisam ser usados. Quando a palavra de Deus, o próprio Jesus dizendo que nós somos sal e nós somos luz, Ele espera de nós frutificação, Ele espera de nós resultado. O sal, que naquela época servia também para conservar, ele só é útil quando aplicado, só é útil quando usado. A luz, da mesma maneira, são dois elementos que só fazem sentido quando são gastos. Assim somos nós. Nós só temos sentido como cristãos se nós estamos frutificando para o reino de Deus. É por isso que quando nós vamos para a palavra de Deus e olhamos para João 15, fica claro os ensinos de Jesus em João 15, quando ele fala de frutificação. Ele vai dizer que ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, mas ele também diz, olha, quem está em mim e não produz fruto é cortado e jogado fora. Como assim? Jesus está falando de falsos cristãos, porque é impossível estar nele, recebendo a seiva dele e não frutificar. Ou seja, é um ramo fake, é um ramo falso. Esse é cortado e é lançado fora. Mas quem está nele dando fruto é podado para que dê mais frutos. É lindo quando nós olhamos isso. Porque fica evidente que o Senhor, Ele espera de nós cada vez mais fruto. No reino de Deus, não existe espaço para pessoas frutificarem por temporadas. Sabe aqueles crentes que muitas vezes dizem assim, pastor, eu já fiquei 2 anos frutificando nessa área, e agora para mim deu. A parábola nos ensina isso, e os ensinos de Jesus, João 15, nos ensinam isso, que Deus espera cada vez mais dos seus filhos. Ele quer ver frutificação, e as podas que são necessárias, que muitas vezes dói, são para que nós venhamos dar muito mais fruto. E lá em João 15, o Senhor ainda vai dizer, se eu não estou enganado, no verso 9, e o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem frutos, muitos frutos, e Ele vai dizer assim, e nisto serão conhecidos como os meus discípulos. Ou seja, além de tantas outras parábolas, o Senhor ele está dizendo de maneira clara e de maneira direta, é impossível ser discípulo dele e não frutificar. E essa frutificação para propósitos eternos. Este homem que recebeu um talento, ele enterrou e esqueceu que deveria usar para propósitos que favorecessem o seu Senhor. Talvez você está aí do outro lado dessa tela, ouvindo essa ministração e pensando, mas pastor Lediel, eu tenho tão pouco, eu sei tão pouco. Não importa, o pouco que você tem é o necessário para você fazer grandes coisas em prol do Senhor. Pega o exemplo daquela menina que foi escravizada pelo Império Sírio e levado para a casa de Naamã. É escrava, não tem direito nenhum, não pode fazer nada para si própria, mas ela conhece uma verdade, que existe um Deus em Israel que pode curar a enfermidade do seu patrão. E ela usa aquilo que ela tem, palavras, e ela aponta o caminho certo. E nós sabemos que Naamã vai atrás e recebe a cura. Pega o jovenzinho Davi, uma funda, quem sabe, comparado com as outras espadas que havia ali, com as outras habilidades dos outros soldados de Israel, ou com a própria parafernália bélica do rei Saul, quem sabe a funda dele não era nada, era um talentinho só que ele tinha, habilidade com funda, mas ele decide usar. E aquilo serve para glorificar o nome do Senhor e trazer os resultados necessários para a nação de Israel. Lembra-se da multiplicação, a primeira multiplicação dos pães e peixes?
um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, não era nada para aquela multidão, mas ele decide usar e coloca nas mãos de Deus e o milagre acontece. Ou seja, Deus te deu algo e você precisa usar em prol do reino de Deus para o que tem valor eterno. Muitas pessoas caem no erro de achar que aquilo que receberam de Deus, o talento, a habilidade, a aptidão, é para o seu bem pessoal. E as pessoas acabam desenvolvendo as suas habilidades apenas para si, gerando recurso apenas para si, engrandecendo apenas o seu nome, e este é um erro fatal. Porque o Senhor, Ele espera que você use aquilo para Ele. Na verdade, se nós pegássemos de uma maneira profunda essa parábola, o Senhor que está comparando Ele como Senhor e os servos como seus discípulos, nós entenderíamos de uma maneira clara que a vida de um cristão, ela precisa girar em torno do seu Senhor. Nós somos escravos de Cristo e a nossa vontade deveria ser, se fôssemos coerentes em cada detalhe, apenas para a glória do nome do Senhor. Então, nós precisamos entender que o talento que Deus nos deu, Ele espera retorno, e retorno para a eternidade. Pastor Lediel, o que isso significa? Retorno para a eternidade. O Senhor Jesus, Ele resume: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Nós não levaremos bens dessa terra, nós não levaremos títulos, não levaremos diplomas. O que nós podemos fazer é aquilo que realizamos em prol do reino de Deus. Adoração ao Senhor, glorificação do nome do Senhor e as pessoas que nós abençoamos na nossa caminhada. Então, jamais esqueça, Deus espera encontrar em você frutos. Deus espera encontrar você multiplicação de talentos. E isso só faz sentido se de fato você tem sido um instrumento poderoso para abençoar outras vidas. Quando nós olhamos para esse texto, também fica claro que quando nós somos fiéis ao Senhor, utilizando bem os talentos que Ele nos deu, nós receberemos mais. Ou seja, aquele que multiplicou em 5, ele recebeu até daquele que não tinha multiplicado. A vida é assim. Você precisa colocar em prática aquele pouco que você tem. Deus te dará mais e você estará frutificando intensamente em prol do reino de Deus. E é claro, tem a parte conclusiva que o Senhor Jesus, Ele nos conta, que é o dia do acerto. Chegará o dia do acerto. E isso precisa estremecer o meu coração e o teu coração. Isso precisa nos fazer repensar o nosso dia a dia, na nossa caminhada terrena, que parece, com essa pandemia, está mostrando para cada um de nós o quão breve é essa caminhada. Estamos aqui, daqui a pouco podemos não estar. Por mais que o Senhor não volte para todos, Ele tem voltado para alguns. E pode acontecer com cada um de nós. A vida é um vapor. Precisamos estar preparados para nos encontrar com o nosso Senhor. E aqui, muitas vezes, nós cantamos uma bela canção perguntando: posso, tendo as mãos vazias, com o Senhor me encontrar? A resposta, sabemos, é uma resposta negativa. Nós não entraremos no gozo do Senhor com as mãos vazias. Precisamos apresentar resultados. No dia do acerto, é lindo ver que para aqueles que foram fiéis, aqueles que multiplicaram talentos, haverá uma recompensa. E essa recompensa é uma recompensa excelente. Os servos que foram fiéis, eles são com alegria recebidos pelo seu Senhor e o convite é: entra para o gozo, para as alegrias do seu Senhor. Essa frase precisa ser a frase motivadora da minha e da sua vida. Que nós possamos planejar as nossas agendas, que nós possamos gastar as nossas energias em prol, em torno dessa frase, querer ouvir do nosso Senhor, servo bom e servo fiel. Isso é o que faz toda a diferença e no final é isso que vai importar. Aqueles homens multiplicaram o que o Senhor deu. É claro que o texto ele é lindo nos detalhes, porque vai dizer que depois de muito tempo esse Senhor voltou. Ou seja,
Esses homens que foram fiéis, tanto o que recebeu 5, o que recebeu 2 talentos e multiplicou, eles não estralaram o dedo e as coisas aconteceram. Houve desgaste, houve muito trabalho, houve muita labuta, houve muito esforço, quem sabe muitas lágrimas foram derramadas, para que eles colhessem o resultado obtido. Mas eu tenho certeza que valeu a pena. O esforço desempenhado em prol disso, o preço pago, valeu a pena, quando agora eles recebem a recompensa do Senhor. Entenda isso. Todos vão ter que pagar um preço. Uns pagam o preço do esforço para agradar o Senhor. Outros negligenciam o esforço momentâneo. Ficam no marasmo de preguiça. Não querem pagar o preço agora, mas pagarão o preço na eternidade. A escolha é de cada um. A escolha é nossa. Vale mais a pena pagar um preço agora, renunciando ao pecado, renunciando às propostas malignas, se esforçando para abençoar outras vidas e receber a vida eterna no Senhor, do que viver a vida como se tudo resumisse apenas aqui. Mas um dia, na prestação de conta, o Senhor reprovar. A escolha de cada um. Não podemos pensar que passaremos desapercebidos pelo o dia da cobrança, o dia da prestação de conta. Todos nós estaremos diante do nosso Senhor. E claro, o texto vai principalmente destacar esse servo que foi infiel. Parece muito pesado a punição dele, porque o texto diz que ele enterra o talento. Ele não roubou o seu senhor e sumiu com o talento. Ele não prejudicou aquilo que o Senhor tinha lhe dado. Ele não gastou com ele mesmo, ele enterrou. E do jeito que ele recebeu, ele entregou. Mas a punição, o texto diz assim no verso 30, a punição ela é pesada e terrível. Servo infiel. Lancem este servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dente. Aquele servo infiel, ele se conformou com a omissão. Ele se conformou com a mediocridade. Ele não deu resultados. E isso precisa de fato nos chocar, porque Jesus ele está dizendo de maneira clara e de maneira direta que o conformismo não combina com os seus discípulos. A mediocridade não combina com os seus discípulos. O texto está claro, Jesus ele está bradando. Ele não tolera pessoas que dizem ser seus servos, mas não querem produzir em seu reino. Pastor Lediel, isso é chocante e é frustrante, porque você imagine esse servo vendo os outros fazer alguma coisa e ele de braços cruzados. É frustrante. Nós precisamos urgentemente fugir desse marasmo, fugir dessa limitação. Deus já colocou em nós habilidades, talentos e muito mais do que isso, porque como seus filhos nós temos o Espírito Santo, que é quem nos capacita, é quem nos dá a graça, é quem nos move, é quem nos condiciona para fazermos grandes coisas em prol do reino de Deus. Ou seja, não temos desculpas, assim como esse homem não teve desculpas e o fim dele foi trágico. No dia do acerto, não haverá desculpas, não haverá elogios que possamos dar ao nosso Senhor, não haverá palavras bonitas que nós venhamos falar, não tem. No dia do acerto, o nosso Senhor, Ele vai querer resultados, Ele vai querer vidas abençoadas, Ele vai querer vidas salvas, Ele vai querer ver vidas que foram discipuladas por mim e por você. Pastor Lediel, por que num domingo à noite uma palavra tão dura? É para que nós como igreja possamos nos despertar. Como tudo indica ao nosso redor, estamos num tempo de reta final.
O Senhor está às portas de voltar. Como que Ele vai encontrar os seus servos? Eu não quero fazer parte desse grupo de servo inútil, que enterrou talento, que cruzou os braços, que não trabalhou em prol do Senhor. Eu quero ser encontrado como um servo fiel, um servo bom, um servo que multiplicou aquilo que o Senhor confiou. Pastor, como que nós podemos fazer isso? Permita que todo dia essa palavra regue o teu coração. Jesus, numa outra parábola, ele vai falar da parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Você conhece a história. Uma parte caiu no caminho e as aves do céu vieram comer. E Jesus, ele aplica dizendo: são pessoas que até recebem, mas logo vem o nosso adversário e rouba a verdadeira palavra do coração. Outras caíram em solo rochoso e até germinou, mas não tinha para onde as raízes crescerem e receberem os nutrientes necessários, e logo morreu. E Jesus diz: são pessoas que com alegria aceitam o Evangelho, mas vêm as tribulações do dia a dia e logo abandonam a fé. Jesus vai dizer que outras caíram entre os espinhos. Essa planta também germinou, cresceu, mas como não foi tirado os espinhos cresceram juntos, sufocaram. E Jesus diz: olha, são pessoas que dizem amar o Evangelho, e o Evangelho começa a nascer naquela vida, mas ela não tira as ervas daninhas, não tira os espinhos, ou seja, ela vai permitindo que as ansiedades da vida, as preocupações do dia comprometam a frutificação e logo morre. Mas uma caiu numa boa terra. São aqueles que recebem a palavra, permitem que a palavra entre na vida, dão frutos, e frutos em abundância. O evangelista vai dizer que 30, 60 ou 100 por um, ou seja, de qualquer jeito, frutificou para o Senhor. Se essa palavra, de fato, estiver no teu coração, é impossível você não entender os princípios do reino e colocar a sua vida em disposição à obra de Deus. A semana está aí. O Senhor da seara continua chamando. O Senhor da casa continua dando os talentos. O que você vai fazer com isso? Ai, pastor, mas os dias estão tão difíceis, né? Estamos no final de semana em lockdown, o mundo está em pandemia. Que grande oportunidade! O servo infiel viu aquele desafio como algo assustador e ficou com medo. O servo fiel viu aquele desafio como uma grande oportunidade, fez acontecer. A pandemia, por mais que é um desafio para a humanidade, é uma grande oportunidade para os servos de Deus. Com uma ferramenta chamada smartphone, você pode produzir tanto conteúdo para abençoar vidas. Com um aplicativo chamado WhatsApp, você pode compartilhar o amor de Deus para centenas e milhares de pessoas com um apertar de botão. O que você tem feito com os talentos que Deus te deu? Que essa pergunta possa latejar na sua alma, no seu coração ao longo dessa semana, e que você permita que essa reflexão gere ação, gere movimento, gere amor em prol de vidas, gere compartilhar do Evangelho. Amanhã, no seu trabalho, vai ter alguém que teve um final de semana péssimo. Seja instrumento de Deus para semear a alegria e a esperança do Senhor nessa vida. Ao longo dessa semana você vai receber alguma notícia negativa de um casal que está brigado, de uma família que está enfrentando uma doença. Eis a oportunidade de você compartilhar Jesus e mostrar que Jesus é o Senhor da esperança, é o Deus que traz a verdadeira paz e alegria a todos os corações. Vamos orar? Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de nos alimentarmos com aquilo que deixaste registrado para nós
E claro, ao mesmo tempo que a tua palavra nos conforta, ela nos confronta e nos ensina a nos posicionarmos como verdadeiros cristãos. Porque nós queremos ser seus discípulos, Senhor, mas não de nome, autênticos e verdadeiros, que gerem frutos. Não queremos ser encontrados como esse servo infiel, mas nós queremos ser fiéis, queremos gerar resultados em prol do teu reino, e que nós possamos entender, Senhor, que o dia da prestação de conta está chegando, e nós não queremos chegar de mãos vazias, mas que nós possamos apresentar uma família feliz e abençoada, que superou os desafios e venceu, que nós possamos apresentar vidas que estavam perdidas no desespero e encontraram a esperança em Ti, que nós possamos, Senhor, disseminar e espalhar a Tua paz, a Tua esperança, a Tua graça e o Teu amor em quem está ao nosso redor. Dai-nos, Senhor, mais sabedoria e discernimento nas nossas decisões do dia a dia, e que possamos gastar os nossos dias, a nossa sabedoria, a nossa energia naquilo que tem valor eterno. Conta conosco, Senhor, somos Teus servos e queremos fazer a diferença em prol do Teu reino, em nome de Jesus.